Eu queria, assim, muito poder te dar um abraço bem apertado de agradecimento e dizer que eu sou grata pela sua vida e pelo que você faz, porque foi graças a você que eu consegui. Eu nunca te vi pessoalmente, eu sinto um carinho enorme por você, como se, sei lá, fosse minha amiga. É emocionante porque, assim, é um carinho enorme que você tem, que você acolhe a gente, mesmo sendo pela internet, né? Uma coisa assim que seria mais frio. E, assim, a gente se sente realmente acolhido. É muito especial isso que você faz. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Adeus Vaginismo. Eu sou a doutora Mariana Maldonado. Aqui no podcast Adeus Vaginismo você vai encontrar muitas histórias de superação de mulheres que venceram o vaginismo com a ajuda do programa Chave Mestra. O meu programa de tratamento 100% online por vaginismo. Cada história contada aqui terá sua individualidade. Dentro do que eu observo, quanto mais você assiste, mais você se fortalece para seguir o que tanto quer. Uma vida sexual saudável, sem medo e sem dor na penetração. Já curte esse episódio, marca lá, gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso me ajuda a alcançar mais e mais pessoas que precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará o nosso canal. Eu espero que cada uma dessas histórias possam realmente te trazer luz, esperança e motivação. Esse é o episódio de hoje. Podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. Muito bem-vindas todas vocês que me escutam aqui no meu novo trabalho, no meu podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. Gente, esse trabalho tem sido muito legal e eu tenho feito ele com muito carinho, exatamente para poder mostrar para vocês, para todas vocês que ainda buscam solução para o problema, que estão pesquisando sobre o que é vaginismo e até mesmo já têm esse diagnóstico, sabem que tem um problema, mas ainda estão na luta pela sua superação. Então, essa ideia desse podcast é exatamente mostrar para vocês que tem luz no fim do túnel. E é por isso que eu chamo, e tenho chamado, na verdade, várias das minhas ex-alunas para participar desse projeto, porque afinal de contas o nome dele é exatamente esse, 1001 histórias de superação, para compartilhar a sua experiência, para dizer como é que foi essa vivência com o programa Chave Mestra, que é exatamente esse trabalho que eu desenvolvo com tanto carinho há mais ou menos 1 ano e meio, com esse treinamento que eu ofereço via internet, exatamente para ajudar essas mulheres a se livrar desse tormento que é o vaginismo. E aqui hoje eu trouxe mais uma das minhas ex-alunas, queridíssima de coração, uma das minhas primeiras turmas, a Thalita, que vai conversar com a gente. Thalita, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Bom dia, que bom te ver. Bom dia, obrigada a você. Eu acho muito importante contar, né, a nossa história, mesmo porque eu me senti muito perdida no início. Eu achava que eu era a única pessoa no mundo que tinha isso. E ouvir outras histórias de superação, de pessoas de mulheres que conseguiram, ajuda a gente a ver que a gente não está sozinha. Que esse problema não é único, que existem outras pessoas passando por isso, e eu queria fazer parte dessa ajuda também, contar a minha história para poder mostrar para outras pessoas que vierem, né, a ter esse problema, que não é um problema assim de 7 cabeças, você não está sozinha, não é só você, existe solução. Isso aí. E você, aliás, em falar isso, em sua história, quantos anos você tem, moça? Eu tenho 32, vou fazer 33. E você fala comigo da onde? De que estado? Contagem, Minas Gerais. Olha só, esse trabalho realmente é um trabalho muito bacana, gente, assim, eu falo isso sempre, porque eu vejo o quanto ele tem um alcance, né, não é assim, eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu sou carioca, vivo aqui, trabalho aqui, né, nasci aqui e minha vida é feita aqui, mas olha só quanta gente a gente alcança, né, com esse trabalho na internet. Uma das minhas vontades, realmente, quando eu botei esse trabalho na internet, era poder alcançar mulheres como você, que estão longe de mim, que às vezes não têm acesso, não tem como vir para o Rio de Janeiro, ou fica às vezes mais complicado realmente ter uma ajuda especializada, e pela internet a gente consegue alcançar, na verdade a internet é o mundo, né, a gente consegue alcançar o Brasil todo, consegue alcançar os cantos mais escondidinhos desse país, e até mesmo outras partes do mundo, né? E assim, falando um pouquinho sobre a questão da sua história, né? Sobre a sua história com o vaginismo. Conta um pouquinho pra gente aqui, conta um pouquinho pra mim, como foi que você descobriu que tinha esse problema? Como é que foi que a sua história começou? Bom, começou... Com quantos anos? Eu tinha em torno dos 23 anos, se eu não me engano. Então, 7 anos de história. Não, 7 não, 9 anos de história, quase 10, né? Quase 10. Quer dizer, já passou, quase 10 não, já passou. Vamos botar isso no passado, vamos botar isso aí, vamos tirar mais um ano aí de história. Assim, eu comecei a namorar e aí, né, normal acontecer,
à vontade, né, de ter relações sexuais e tudo, e eu via muita dificuldade nisso, eu sentia, assim, muita dor, eu travava, falei assim, gente, tem alguma coisa errada com isso, porque eu, né, já conversei com algumas amigas, minha mãe, já escutei histórias de pessoas, às vezes, conversando e eu só escutando, não, que a primeira vez é muito dolorosa, que dói muito, que não sei o que, eu falei assim, gente, eu ficava me questionando, falei assim, tá, dói, mas não é possível que dói tanto assim, porque se fosse uma dor, assim, insuportável, ninguém ia fazer isso. Não ia existir sexo. Ia ser toda, não ia ter gente no mundo, porque o povo não ia fazer sexo. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Fui a ginecologistas, a psicólogos, ninguém nunca tinha me falado de vaginismo. Eu fui saber que existia vaginismo pesquisando na internet sobre o que poderia ser aquilo que eu sentia, né, eu e meu namorado, e eu falei assim, bom, pode ser isso, mas será que é isso mesmo? O que eu devo fazer? Eu vi sobre que existia a fisioterapia, mas eu até perguntei uma ginecologista que eu fui, e ela me disse que não teria como eu fazer essa fisioterapia, porque eu ainda era virgem. Falei, poxa, então como é que eu resolvo? Você não conseguia nem deixar a portinha, né? Ficava só ali na entradinha, né? Isso. E aí eu falei assim, gente, mas então como é que eu vou resolver isso? Se eu não posso fazer. Aí fui deixando, teve ginecologista que falou que era para tomar um vinhozinho, teve ginecologista que falou que era para usar vaselina, nossa, muitas coisas. E aí eu falei assim, gente, nada resolve, não sei, eu tenho que procurar alguma coisa. Mas aí, todas as procuras que eu fiz, todos os médicos que eu procurei, psicólogos, ninguém nunca tinha me falado de vaginismo. Muita desinformação, né? Muita desinformação. E assim, ninguém me dava uma solução. Eu falei assim, gente, eu vou desistir desse negócio. Vou ser virgem para sempre, vou terminar o namoro. Oh, meu Deus do céu, gente. Pronto. E como é que isso não afetava a sua vida, né, como um todo, nessa situação? Eu ficava assim, gente, não é possível que eu sou um ET. Não é possível, tem alguma coisa errada. E ao mesmo tempo que eu queria encontrar a solução, eu estava perdida porque ninguém me dava a solução, né? As pessoas que eu achava que poderiam me ajudar, não estavam ajudando. A última ginecologista que eu fui, ela citou sobre o vaginismo, mas ela também não me deu muita opção. Ela só falou que poderia ser isso, o que era o vaginismo, me explicou mais ou menos o que era e não me deu solução. Falei assim, gente, tá, se é isso, vaginismo, e eu faço o que agora? Fiquei sem saber. Falei, bom, tá. Aí continuei, às vezes, pesquisando, e um belo dia no Instagram me apareceu o livro Liberte-se da Dor na Relação Sexual. Quando eu li isso, eu falei assim, gente, isso é pra mim. Quem adivinhou isso? Eu falei, não, vou olhar isso aí, o que é isso? Então, eu baixei na hora, no mesmo dia, eu li o e-book todo. E eu falei assim, gente, tá falando de mim. Como que essa doutora sabe disso? Ela tá falando de mim? Tá falando pra mim, né? Não, ela me conhece, ela tá falando pra mim. Eu disse, gente, como pode? Encontrei a solução, é isso. Vou fazer esse curso. Aí eu mostrei meu namorado, falei que eu achei a solução. Não sei se vai dar certo, não, mas eu vou tentar. Porque, assim, pelo que eu li aqui, pelas, né, os outros depoimentos, eu preciso tentar, porque foi a luz, assim, que me apareceu. Então, você acha que essa foi a sua maior motivação, assim? Quando você olhou para o e-book, você leu aquele conteúdo, o que mais te motivou para entrar para o curso? O que você acha que mais te motivou? O que você mais se identificou? Foi a explicação, né, que tá no e-book, tudo certinho, né, como que é, os tipos, quais tipos de vaginismo, explicando tudo direitinho, e explicando, né, como você poderia se livrar disso. Porque em nenhum lugar eu tinha visto isso. Não me explicava, assim, tintim por tintim, para mim entender que realmente era aquilo que eu tinha, para mim mesmo identificar que era aquilo que eu tinha. Sim. Ninguém tinha feito isso. Então, assim, me identifiquei muito por conta disso, porque eu consegui entender que aquilo que eu sentia era realmente o vaginismo, né, com todas as explicações certinhas, e que aquilo que estava lá falando do curso, chave mestra, como era, que eu conseguiria fazer, sem precisar ter que ir ao Rio de Janeiro, sem precisar ter que ir procurar um outro médico, que eu sozinha, a partir daquele curso, eu conseguia fazer. Sim. E aí eu mostrei meu namorado, ele falou assim, não, vamos, se for o problema for dinheiro, eu te ajudo a pagar. Eu falei, não, eu vou fazer, não importa, não, vou pagar, vou fazer. E aí eu fui e fiz. No início, eu demorei um pouco a começar, porque aquele medinho, tipo assim, minha Nossa Senhora, será aquele que é medinho que você sabe bem hoje como é que é, né? Depois você passa pelo curso. Quanto eu falo desse medinho? Eu vou conseguir. Do inconsciente que se sabota, do inconsciente que sabota, né? Exatamente. Mas
Demorou um pouco, mas eu falei, sabe, saber? Eu tenho que tentar fazer esse negócio, já comprei um negócio, eu tenho que tentar. Se eu não conseguir, tudo bem, pelo menos eu tentei. Aí comecei a fazer, e aí quando eu consegui o movimento, não foi o movimento, não. Quando eu consegui a introdução de um dedo, eu falei, gente, não é que esse negócio funciona mesmo. É porque isso é uma coisa interessante. Porque, assim, pelo que você me falou, agora, quando você comprou o e-book, você viu as explicações do vaginismo, e pelo que você está me contando, você deve ter se enquadrado dentro daquele vaginismo severo primário, não é isso? Isso. Aquele vaginismo aquela dificuldade constante e persistente que a mulher tem desde o início da vida sexual, desde as primeiras tentativas, e no seu caso não conseguia passar da portinha, ficava só ali na entradinha, e a contração era tão intensa que você não conseguia permitir absolutamente nada. Era nesse nível que você se enquadrava, né? Isso, nesse E nível. aí, quando você, até porque você, pelo que você me falou, você até então tinha até o ímen íntegro ainda, era considerada virgem, não é? Exatamente. E aí, quando você começou o curso, você botou o primeiro dedo dentro de você, foi um negócio que você aí, o mundo se abriu. Eu falei assim, gente, o que é isso? Não. Eu falei assim, não. Eu tinha que ter visto isso antes, eu tinha que ter encontrado a doutora Mariana antes. Isso é sensacional. Aí fui com os movimentos e gente, como pode uma coisa dessa? Eu consigo fazer isso? É assim, impressionante, porque realmente parece que vira uma chavinha na gente. Porque, assim, você não imagina. E com a criação, assim, que a gente tem, a gente, mulher, pelo menos, não pode nem tocar no órgão sexual. Poxa, isso aí você não pode pôr a mão. Mas por que eu não posso? É meu. Faz parte de mim. Então, assim, o que eu acho o máximo disso é que além de você fazer a gente entender que a gente consegue, você faz que a gente se conheça. Porque ninguém nunca me falou isso, que eu tinha que me conhecer. E realmente isso é muito importante. Eu preciso conhecer o meu corpo. Se eu não me conheço, como que eu vou conseguir ter um relacionamento sexual com outra pessoa? Como que eu vou conseguir explicar alguma coisa que eu estou sentindo? Então, o autoconhecimento assim, é super importante. E não me ajudou, o curso Chave Mestra não me ajudou só em relação ao vaginismo. Me ajudou no autoconhecimento, como pessoa, como mulher, no meu lugar no mundo, o que eu estou fazendo aqui. Então, assim, me ajudou muito, muito, muito mesmo. Eu falo assim, gente, nunca mais na vida eu largo esse Chave Mestra. Vou levar esse conhecimento para a vida, né? Mas é isso. Vida. É E isso. se eu tiver filhas, elas vão ter assim, eu vou, né, ajudá-las dessa forma, porque, assim, não é culpa da minha mãe, porque ela também não teve esse conhecimento, mas eu acho que é meu dever passar isso para frente, né, para outras pessoas, para que possa ser melhor para, né, para outras pessoas, para o mundo também, porque... Ai, que lindo, Thalita, porque assim, eu tive, agora 2 dias atrás, eu tive uma gravação também com uma outra ex-aluna que falou exatamente o que você está dizendo agora. Falou, Mariana, se eu tiver filhos e se eu tiver filhas, eu vou fazer questão de ensinar tudo isso para ela, porque eu sei o quanto isso é importante, e eu acredito, ela falando para mim, eu acredito que realmente isso possa, inclusive, evitar que ela tenha problemas no futuro. Então eu vou ensinar isso para ela exatamente como você me ensinou, eu vou ensinar isso para minha filha. É isso que você está falando agora. Exatamente. Eu que não tenho sobrinhas, mas se eu tivesse sobrinhas, eu também ensinaria. Já estava ensinando, né? Já estava ensinando, pessoal. É assim, vou conversar aqui, porque, né, não existe essa conversa. Não existe. Infelizmente, não neste nível, né? Nesse nível que a gente conversa, nesse nível que eu ensino no curso, né? Não neste nível de profundidade, porque literalmente, eu brinco dizendo assim, literalmente é na profundidade, né? Porque você tem que entrar nos seus cantos mais profundos. E aí, quando eu falo que você tem que entrar nos seus cantos mais profundos, eu falo isso de uma forma literal e também de uma forma não literal, porque na hora que você entra em você, bota um dedo dentro da sua vagina, você descobre que a vagina tem um começo, um meio e um fim, e que você vai até o fim dela, você vai até lá o cantinho mais profundo dela com seu dedo, você vai com os 2 dedos por ali, você se toca com naturalidade, você de fato entende o quão profundo tudo isso pode ser. E aí você entra profundamente em você, não só dentro da sua vagina, mas dentro de você. Eu acho que foi o que você acabou de dizer, eu acho que o grande objetivo desse meu trabalho é que vocês possam dar esse mergulho profundo nesse autoconhecimento. Não é só no autoconhecimento do seu órgão, é porque o autoconhecimento do seu órgão abre a porta para o seu autoconhecimento, para o seu lugar no mundo, para o seu conhecimento como mulher, sabe? E se eu consigo ressignificar essa sua visão
né? Por isso que a minha técnica chama-se ressignificação genital, né? Se eu consigo ajudar você a se ressignificar, olhando a sua vagina, sentindo a sua vagina, dando um outro olhar para a sua vagina, né? Um outro sentido para ela, e se eu consigo, a partir daí, ajudar você a dar um outro olhar para você como mulher, meu objetivo está feito. É isso que eu quero, entendeu? E para mim... Pode falar, meu bem, pode falar, diga. E, assim, foi assim, num momento que eu estava prestes a desistir mesmo, a desistir de tentar, porque eu não achava a solução. Assim, gente, já eram quase 7 anos de história, né? Você já estava com mais ou menos 7 anos de história de sofrimento. E aí eu falo assim, exatamente, e assim, o meu namorado me ajudando muito, mas um pouco de pressão, porque ele queria muito, ele também é virgem, nunca teve essa experiência, e eu assim, gente, não vai ter jeito. Eu vou ter que terminar esse negócio, esse namoro. Eu vou ser a tia rica dos meus sobrinhos. Porque não tem condição. Minha mãe não vai ter mais neto, não. Só se meus irmãos derem, porque eu não vai rolar. E assim, acabava que o meu consciente também, meu subconsciente, ia me sabotando em relação a isso, porque eu não achava ajuda. Então, quando eu vi o e-book, eu li sobre o programa Chave Mestre e eu comecei a fazer, falei, não, gente, graças a Deus tem solução. Graças a Deus existe a doutora Mariana nesse mundo para poder ajudar, porque não é possível. E, assim, como eu nunca tinha eu não tive nenhuma experiência de ninguém próximo a mim, então eu achava que não existia, o problema era só meu, não existia. Então, quando você lê depoimentos de outras mulheres que já passaram por isso e que superaram ou que estão no processo, eu falo assim, gente, eu não estou sozinha, não sou só eu no mundo. Existem outras pessoas que já passaram por isso, que superaram isso e pronto, não sou só eu. Porque a gente sente, assim, muito sozinha. E, às vezes, assim, a minha mãe falava assim, mas até hoje, não é possível. Eu falei, mãe, mas não é uma coisa que, assim, eu decido, vou dizer, hoje eu não serei mais virgem, hoje eu vou fazer sexo e pronto. Não é assim, porque o comando não é dessa forma. Mesmo que eu quisesse que fosse assim, porque a gente, né, se fosse fácil desse jeito, era ótimo. Não teria problema, sim. Mas não é assim tão simples. Aí tá, né? Eu digo o seguinte, simples até é, mas não é tão fácil. Né? Porque existe uma simplicidade na situação, sim, mas ela não é fácil para todo mundo, mesmo que seja simples, né? Porque se você for pensar, se a gente for pensar de uma forma bem específica, né, bem racional, é simples. Né? É simples você tocar sua vagina, é simples você fazer movimentos, é simples você ter uma naturalidade com aquilo ali. Simples mas é fácil. O quão fácil isso é para você, o quão fácil isso é para mim, o quão fácil isso é para uma outra mulher que de repente sofre ou não com esse problema, né? Assim, o quanto essa naturalidade com a gente, com o nosso próprio corpo, é fácil, porque a facilidade vem de toda a nossa história, vem de toda uma história construída de vida, né? De toda uma história de educação construída, do que você aprendeu lá atrás, de como você se criou, quando você criou a sua identidade pessoal, né? De como é que você se relaciona com você, com os outros, se você é mais tímida, menos tímida, se você é mais ansiosa, menos ansiosa, se você viveu dentro de uma educação mais repressora, velada ou não, e aí é todo aquele contexto que eu discuto também no e-book e igualmente no curso, né, que são aqueles itens, né, de história pessoal de vida que podem favorecer a mulher a desenvolver a questão, o problema, né? Então, assim, a nossa facilidade ou dificuldade vem de toda uma criação. E a gente não muda isso da noite para o dia, né, Thalita? A gente não faz assim, não vira uma chave e fala, não, agora vai ser diferente. Não, a gente não faz isso da noite para o dia. Isso é uma construção. É uma construção de conhecimentos. Então, se a gente não teve esse conhecimento lá atrás, eu acho que a grande mensagem aí, que eu queria até pedir para você falar isso agora, mas eu vou pedir, mas assim, vê se você concorda comigo e me complemente, por favor, né? Ou me contra-argumente, claro, mas assim, para mim, eu acho que a grande mensagem dessa história toda é, quem sofre com vaginismo, conseguir entender que nunca é tarde para começar. Então, se você não teve esse conhecimento lá atrás, né, ou seja, lá na adolescência, quando a princípio seria, digamos assim, um período ideal para você poder naturalizar e simplificar essa naturalidade com o corpo, você pode aprender. Qualquer mulher pode aprender, apesar de não ser fácil, mas é simples. Mas a gente precisa se dedicar a aprender, fazer toda a sequência direitinho ordenada. A gente precisa ter amor com a gente. Né? A gente precisa se acolher o nosso medo, acolher a nossa insegurança, entender que elas existem para poder trabalhar. Concorda comigo? Concordo plenamente. Nunca é tarde. E a gente precisa realmente se conhecer
não só o corpo físico, mas conhecer realmente a nossa história de vida. A gente passou por aquilo, mas a gente pode aprender. A gente sempre pode aprender alguma coisa. E que né? mensagem você daria para a Thalita de um ano atrás, se você encontrasse com a Thalita agora? Eu diria para ela que não desistisse, que isso não é um bicho de 7 cabeças, que tem solução, mas que é preciso ter paciência, é preciso ter cuidado consigo mesma, é preciso todo um caminho de amor próprio, de paciência, de dedicação, e que, assim, vamos supor, mesmo que eu passasse por todo esse processo e não conseguisse, pelo menos eu tentei e eu consegui chegar ao conhecimento sobre o que é o vaginismo, eu consigo ajudar outras pessoas, eu consigo ter mais conhecimento sobre mim mesma e sobre o que é o vaginismo, não é mais uma mitificação para mim. É um problema que eu resolvo, né? Que eu consigo e que não perder a fé. Você vai conseguir resolver, né? Que não precisa ficar desesperado, não precisa pensar em desistir, que existe solução. Isso aí. É isso aí, eu acho que essa é a grande mensagem, sabe? Assim, e é o que eu digo sempre. Eu sei que para a mulher que sofre com o problema, o que é mais sensível e o que mais toca a mulher que sofre com o problema é exatamente a dificuldade ou até mesmo a impossibilidade de conseguir ter uma relação sexual, porque sem a dor, né? Porque esse é o principal mote, é o principal tema da questão e é o que mais mobiliza a mulher a procurar ajuda e a entender o porquê isso acontece. Mas o que eu sempre digo é o seguinte: conseguir ter uma relação sexual sem dor, ele é um grande objetivo, claro que sim, ele é um objetivo, mas para mim ele é mais do que um objetivo, ele é uma consequência natural de todo esse processo de empoderamento, né? De todo esse processo de autoconhecimento, de todo esse processo de libertação das suas próprias correntes, das suas próprias amarras, porque você não está acorrentada em outra pessoa, né? O vaginismo é um problema que acorrenta você em você mesma. Então, na hora que você consegue se libertar das amarras, né? Na hora que você consegue quebrar aquele elo que liga o seu medo ao seu desejo, você consegue, de fato, se liberar para um ato sexual ou para que alguma pessoa entre dentro de você. Só que como você bem sabe também, e isso eu falo também dentro do Chave Mestra, nem tudo o que a gente faz, ou seja, nem sempre a gente consegue simplesmente, a partir daí, dizer assim, eu nunca mais vou ter dor na relação. Porque as coisas não funcionam assim. Existem várias causas de dor na relação distintas, né? Mas na hora em que você consegue se libertar das suas amarras, a gente consegue entender quais são as outras causas que às vezes dificultam uma relação sexual sem dor. A própria interação sua, da mulher, né, com a sua parceria, é um fator que influencia demais, porque você pode estar super livre das suas amarras, mas se a relação com a sua parceria não estiver boa, né, se o relacionamento seu com o seu companheiro não estiver bacana, se você estiver magoada, chateada, tudo isso pode ser a relação desgastada, tudo isso também pode acabar fazendo com que você sinta dor na relação, ou se não for a dor, que seja outra coisa, às vezes falta de desejo, dificuldade com orgasmo, dificuldade com lubrificação, né? Nós não somos uma máquina de liga e desliga, isso é importante que todo mundo que esteja nos escutando agora entenda, né? Nós não somos uma máquina de botão que você pega, liga e desliga, fala agora eu quero, agora não quero, foi exatamente o que você falou, né, ainda há pouquinho, tipo, agora eu quero sexo, agora eu só quero deixar de ser virgem. Não é assim muito bem que a coisa funciona, né? A gente não tem esse botão em que a gente define fazer aquilo na hora. Em algumas coisas, sim, algumas coisas a gente tem esse poder de decisão, mas outras, nem sempre a gente consegue fazer esse botão de liga e desliga. Na hora que a gente entende isso e que o mais importante nesse momento, neste ponto, para quem sofre com essa questão, é entender que ela pode ser capaz, reforçar a autonomia, reforçar a autoestima, reforçar a confiança que você tem em você. Né? Que esse realmente é o principal objetivo do meu trabalho. Você conseguir ter aí uma relação sexual sem dor com a sua parceria, né, depende de uma porção de outras coisas, mas fundamentalmente de como você se sente, né, do quão confiante você está em você. Exato. Isso mesmo. A gente passa a ver que não depende só da vontade, né, não, eu quero resolver, a gente passa a conhecer aquilo que, né, a fundo aquilo que a gente é realmente, a nossa história, para a gente conseguir dar esse passo para frente. É como se fosse, realmente, como a doutora disse, parece que a gente está acorrentado a gente mesma, e à medida que a gente vai soltando esses elos dessas correntes, as coisas vão funcionando, né, de uma forma mais natural. Exatamente. Até porque, né, minha querida, sexo é para ser algo natural, realmente. Exatamente. É para ser algo espontâneo, é para ser algo natural. Não é para ser algo que você fique, meu Deus, e agora como vai ser? E aí, não, peraí, vem cá, vamos tentar, não, deixa eu me ajeitar, não, peraí, deixa eu ficar assim. Acabou a espontaneidade, acabou a naturalidade, a coisa vai ficar ruim de funcionar. Exato. E, assim, o que me faltava muito mesmo era isso,
conhecimento, tipo, e muitos tabus, né, em relação a isso, porque não era falado, não tinha com quem conversar. Então, assim, à medida que a gente vai, né, se conhecendo e que vai, né, hoje em dia a internet também ajuda bastante a gente a Sim, poder pesquisar as coisas, sim. é muito melhor. E por isso que eu digo que se eu tiver filhas, né, vai ser diferente, eu vou iniciar o método doutora Mariana delas. Ou seja, essa ficou uma boa lição, né? Essa foi uma boa lição que Chave Mestra te trouxe, né, Thalita? Porque, assim, quando você tem uma pessoa, né, que você confia, que você convive, eu acho que é muito mais fácil, né, a ajuda, você se sente acolhido, você se sente mais acolhido, tipo, nossa, eu posso contar com essa pessoa. A minha mãe, ela não teve isso, então ela não teve como me passar, mas agora eu tenho. Ah, isso aí. Querida Thalita, olha, eu queria te agradecer muito, 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 muito pela sua entrevista, né? Para o nosso novo canal, para o nosso novo trabalho. Eu acho que você já percebeu com quanto carinho eu faço ele. Né? E, assim, e o quanto eu quero continuar a poder ajudar mulheres que, como você, sofria com uma coisa tão terrível, com esse tormento, né? Que é, como a gente estava falando, com essas verdadeiras correntes que prendem você, que limitam você, né? Que limitam a mulher, que te prendem, te acorrentam realmente a uma situação que não pode, não deve, nem precisa ser assim, né? Eu acho que esse é o mais importante, é que a gente possa realmente deixar de lição para todo mundo que está nos escutando agora, de que realmente existe chance, existe luz, porque assim como você, muitas têm histórias de vida muito longas, muito sofridas, sabe? De anos de história de sofrimento em que está prestes a desistir. Eu vejo isso todo dia lá no curso também, com as que entram, falando, doutora, eu estava quase desistindo. Se não fosse, de repente, se eu não entrasse, se agora Chave Mestre não desse certo, eu jogava a toalha, porque assim, não aguentava mais de tanta coisa que eu já procurei, de tanta coisa que eu já ouvi, de tanta coisa que eu já fiz que não deu certo, né? É o que eu falo, na hora que a gente consegue encontrar uma ajuda boa, uma ajuda certa na hora certa, o universo se abre pra gente, né? Eu acho que eu sinto muito, às vezes, pelo tempo que vocês demoram realmente para encontrar essa ajuda, porque é um tempo muito precioso, mas, por outro lado, a gente pensa assim, que bom que a ajuda existe, que bom que vocês, em algum momento, conseguiram, que bom que em algum momento eu consegui cruzar o caminho de vocês e conseguir realmente ajudar a se libertar disso tudo. Então, queria te agradecer muito, muito, muito pelo seu depoimento. Eu sei que vai ser super importante para quem está escutando agora. E quem ainda não conhece meu trabalho, né? Quem ainda não me conhece, como a Thalita conhece, vai lá no meu Instagram. Tem lá uma biozinho no Instagram, tem lá minha página no Instagram, minha bio, que é o @doutora Mariana Maldonado, DRA de doutora Mariana Maldonado, tudo junto. Pode me procurar no Google também, como programa Chave Mestra da doutora Mariana Maldonado, que também vai encontrar, também está lá. E aí você pode ir visitar meu site, ver a página do curso, olha, assim como a Thalita fez, baixa o e-book, dá uma olhada, lê o e-book, veja o quanto você se identifica, porque eu tenho certeza, e Thalita sabe muito bem disso, eu tenho certeza que se você sofre com o vaginismo, se você sofre com esse problema, você vai se identificar com tudo ou quase tudo que você vai ler naquele e-book. Porque aquele e-book eu escrevi em cima de 20 anos de experiência cuidando de mulheres, assim como a Thalita, e assim como você provavelmente também sofre desse mal terrível que você tem condição de se libertar finalmente. Então vai lá, visita o site e vê se de repente já tem vaga aberta, tá? Porque eu abro umas vagas de vez em quando, abro vaga para turma em alguns momentos e outros não, outros têm lá umas vaguinhas abertas, de repente você lá vai lá, entra e consegue. Então, Thalita, muito obrigada, viu, querida? Muito obrigada de coração. Você, doutora, que assim, foi a luz na minha vida para eu poder realmente ligar a chave mestra. Isso aí. E vamos chamar essa mulherada para se livrar disso tudo, minha filha, né? Gente, existe solução, não desiste, não. Pode ter, assim, muito tempo, eu fiquei quase 10 anos, é muita coisa. Né? Tem solução, sim. E aí vamos pensar, você ficou quase 10 anos e você dentro do curso trabalhou. Isso porque você amarrou um pouco para trabalhar no curso, né? Você mesma falou que ficou lá enrolando um pouquinho, mas você conseguiu cumprir o curso num tempo bom. Acho que foram 3 meses que você cumpriu o curso, não foi? Na hora que você entrou mesmo para se dedicar? Eu ainda assim, ainda estou no finalzinho, ainda não cheguei na fase do... Ai, gente. Esqueci o nome agora. Dos dilatadores? Dos dilatadores, isso. Ainda não cheguei nessa fase, mas eu também consegui entender com o curso que cada pessoa tem o seu tempo. Sim, sim, sim. É isso aí. Que às vezes existem coisas na minha história que me fazem caminhar mais devagar. É isso então, mesmo. assim, cada um tem o seu tempo. Que se, por exemplo, você vê um depoimento que, nossa, a pessoa fez em 1 mês, fez em 3. Não, gente, tudo bem, cada um com seu tempo. Tem gente que vai demorar um pouquinho mais, tem gente que vai ir rápido.
depende muito da sua história, né, da sua ligação com você mesmo, porque o meu processo é mais demorado, e eu consegui entender isso, porque eu tenho depressão, tenho que fazer tratamento, então é toda uma história diferente, então, né, são várias coisas que andam juntas. Então, Sim. demora um pouquinho mais, mas não significa que eu não consiga. Exato, eu acho que esse é o mais importante, é você respeitar você entender o que acontece com você compreender o seu problema, entender que ele existe, entender que ele faz parte de um contexto e entender também que você tem o seu tempo para conseguir solucionar o que você precisa. Agora, o mais importante para mim é que você se sinta confortável com aquilo que você está vivenciando, tranquila, em paz, sabe o que chama? Eu digo o seguinte, é paz de espírito. A paz de espírito é o que faz mais diferença, porque também não adianta você ficar afobada, querendo cumprir as etapas, querendo fazer as coisas na afobação, e eu vejo muito isso também, querendo atropelar as etapas, sabe, para poder ver se cumpre logo, quando na verdade esse não é o processo, esse não é o objetivo. O objetivo do trabalho é que você se respeite, é que você, a partir desse autoconhecimento, você desenvolva uma coisa que é muito importante para todas nós, você desenvolva ou fortaleça, na verdade, o seu amor próprio, o seu ato de carinho, de olhar para você e de se respeitar na sua essência. Que é óbvio, você vai precisar, e você sabe já disso, eu acho que isso também é uma outra coisa muito, muito bacana que o Chave Mestre proporciona, é para ajudar vocês a entenderem, ajudar a vocês, mulheres que sofrem com tudo isso, a entender que cada uma tem um tempo, como você acabou de falar, mas que fundamentalmente você consegue, e que você precisa se respeitar, mas que você não pode desistir, porque você tem lugar nesse mundo e você tem o seu momento. Eu acho que esse é o nosso recado, né, Thalita? É, isso mesmo. Cada um no seu tempo e existe solução. É só não desistir. Meu amor, muito obrigada. Viu? Seja obrigada, muito, muito, muito feliz. Desejo tudo de muito de bom para você nessa vida, viu? E a gente vai se falar. Se precisar de mim, você sabe que eu tô aqui. Sim. E eu desejo também muita saúde para você continuar fazendo esse trabalho lindo. Eu desejo que seu trabalho possa alcançar o mundo inteiro para que você consiga salvar várias vidas, assim como a minha. Porque é uma salvação, é uma libertação, é um trabalho lindo. E, assim, eu agradeço todos os dias por ter conhecido o seu curso, porque foi, assim, libertador para mim. Foi. Ai, nossa, não tem nem o que dizer, não tenho nem palavras. Eu queria, assim, muito poder te dar um abraço bem apertado de agradecimento e dizer que eu sou grata pela sua vida e pelo que você faz. Porque foi graças a você que eu consegui. Que Deus abençoe, assim, imensamente sua vida, doutora. Não tem nem palavra. Assim, eu nunca tive pessoalmente, eu sinto um carinho enorme por você, como se, sei lá, fosse minha amiga. Eu tenho esse carinho e eu sempre vou ter. Oh, meu amor, muito obrigada. Não tenho... minhas palavras estão aqui, né? Realmente é emocionante, porque, assim, é um carinho enorme que você tem, você acolhe a gente, mesmo sendo pela internet, né, uma coisa assim que seria mais frio, mas é um carinho enorme. E, assim, a gente se sente realmente acolhido. Assim, é muito especial isso que você faz. Ai, que coisa linda. É que, assim, deixa eu respirar. Eu acho que é isso que na verdade, é isso que isso me faz movimentar, sabe? Assim, sentir realmente todo esse processo com vocês, sabe? E assim, isso para mim não é só maravilhoso como profissional, porque como profissional isso, óbvio que isso me dá me gratifica por demais, mas principalmente como mulher, né? De poder ver uma outra mulher livre, sabe? Feliz, livre, ajudar outra mulher, outra pessoa que sofre a deixar de sofrer, sabe? Isso para mim, assim, enquanto mulher, isso me toca muito, porque ninguém merece viver assim, né? Ninguém merece se conviver ou se acostumar com algo que não é para se acostumar. Então, assim, quando eu consigo plantar essa sementinha e participar de tudo isso é maravilhoso demais. Amo fazer o que eu faço e como você me falou, eu também peço a Deus todos os dias que me dê força e saúde, nesse contexto louco, então, que me dê muita saúde para continuar fazendo o que eu faço e continuar cada vez mais plantando as minhas sementes no coração de vocês. Sim, é muito importante. Muito obrigada, meu amor. Eu te peço por aqui, viu? Um beijo enorme para você. Beijo.
Tchau. Tchau. Se você gostou dessa história, lembra de curtir o episódio, ó. Marca lá, gostei. Aproveita e se inscreve no canal. E ativa também as notificações, porque isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas que ainda precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Em todos eles, basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará nosso canal. Foi um prazer enorme te ter aqui. E até, a próxima!